Do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo. Esse é o projeto, o propósito da leitura diária para o ano todo de 2025. Leitura de hoje, 1 Crônicas, capítulos de número 22, 23 e 24. Vamos à leitura? O subtítulo vai dizer assim: Davi faz preparativos para edificar o templo. E disse Davi: esta será a casa do Senhor, Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas, das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância sem peso, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi a madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho ainda é moço e tenro, ou seja, jovem, pequeno, e a casa que há de se edificar para o Senhor há de se fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então, lembra que eu falei para você? Você vê que o desejo é no coração de Davi. Ele foi impedido, né, pelo Senhor, mas você vê, se é outro, né, muitas vezes a gente quer realizar um trabalho, e às vezes o trabalho, às vezes a gente recebe o não de Deus, ou ainda não, e aí a gente também larga de mão. Mas Davi nos dá um ensinamento profundo. Não, tudo bem, eu não vou realizar, vai ser meu filho, mas eu vou ajudar, eu vou cooperar, eu vou fortalecer, eu vou somar, eu vou multiplicar. Olha que atitude linda. E ele faz isso, ele prepara tudo aquilo que ele pode fazer para fortalecer, para cooperar, para ajudar, ele faz. E olha agora, então chamou Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, o Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive no meu coração edificar a casa do nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim a palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás a casa no meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra perante a minha face. Lembra que eu falei para você, ó? Você vê que essa informação no livro dos reis, ela não é fornecida, mas aqui no livro das crônicas você vê ela detalhada. Você vê esse detalhe, não fala no livro dos reis, essa informação também não fala, mas aqui nas crônicas diz como ele organizou, como ele desejou. E aqui ele diz qual foi a palavra que veio da parte do Senhor para ele não edificar, porque ele derramou muito sangue. Ele era um homem de guerra e Deus não permitiu, e agora ele está falando isso a Salomão. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu por pai. Confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a ti. E o Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de fazer os estatutos e juízo que o Senhor mandou a Moisés. Acerca de Israel, esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem tenha pavor. Eis que, na minha opressão, preparei para a casa do Senhor, olha agora, ó, 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata e cobre, ferro sem peso, porque em abundância é também madeira, pedras preparei, e tu supre o que faltar. Também tens contigo oficiais, mecânicos em multidão, e cortadores e artifício em obra, de pedra, de madeira, e toda sorte de sábios em toda sorte de obra, do ouro, da prata, do cobre, do ferro, não há número. Levanta-te, pois, faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudasse a Salomão seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus? Não vos preparou em roda? Por que tens entregado na minha mão
os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor na face do seu povo, dispõe, pois, agora o vosso coração e a vossa alma, para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos, e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os vasos sagrados que de Deus se tragam a essa casa que há se edificar no nome do Senhor. Coisa tremenda, né? Capítulo 23. Davi faz Salomão rei e ordena os turnos e funções dos levitas. Sendo, pois, Davi já velho, cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel, e ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes levitas. Foram contados os levitas de 30 anos, daí para cima. Espera só um instantinho aqui. Fala, Luigi. Cachorro é tremendo. Vamos lá, vou voltar ao 23, tá? Sendo, pois, Davi velho, cheio de dias, fez a Salomão filho rei sobre Israel, e ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes levitas. Foram contados os levitas de 30 anos, daí para cima. Foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes haviam 24 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor, com instrumentos que eu fiz para louvar, disse Davi. Quem fez os instrumentos foi o próprio Davi. Olha que coisa tremenda. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel. O chefe Zetão, Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Esses foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus, Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe, e Ziza, segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4. E os filhos de Anão, Moisés. Anão foi separado para santificar a santidade das santidades, e os seus filhos eternamente para incensar diante do Senhor, para servirem e para darem a bênção ao seu nome eternamente, ou seja, o ministério sacerdotal. E o 4, a Moisés, homem de Deus, e os seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe. E o quarto, o dos filhos de Eliezer, foi Reabias, o chefe, e Eliezer não teve outros filhos. Porém, os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Dos filhos de Izar foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foi Gerias, o chefe, Amarias, segundo a Jaaziel, o terceiro, Jacameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. E dos filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. E os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote, 3. Esses são os filhos de Levi, sendo na casa de seus pais. Chefe dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo os seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos daí para cima. Porque disse Davi, o Senhor, Deus de Israel, deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum dos seus objetos pertencentes ao seu ministério. Porque, segundo as muitíssimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos daí para cima, porque o seu cargo era para estar ao mandado dos filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios, nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra e no ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, para a flor de farinha, para a oferta de manjares, para os coscões asmos, para o sertã, para o tostado, para toda medida mensurão, para estarem cada manhã em pé e para louvarem e celebrarem ao Senhor, semelhantemente à tarde,
e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor no sábado, nas luas novas, nas solenidades, para segundo o costume continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado de guardar a tenda da congregação e da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Então você vê que foi quem foi organizando tudo foi Davi. Você vê que Davi ele tomou um cuidado de fazer tudo da melhor maneira possível. Principalmente depois da morte de Uzá, aquilo mexeu muito com Davi. Tanto é que você vê que ele deixou a arca na casa de Obed-edom. Depois, nós vimos anteriormente, ele sabia como fazer. Lembra que eu falei? Saber apenas não basta. Além de saber, é preciso fazer. Além de ter a ciência, de ter a consciência, de ter a sabedoria, é preciso executar, é preciso cumprir. E agora ele toma todo o cuidado, porque ele sabia que Saul era muito jovem, ele já estava com a idade avançada, ele falou, vou deixar tudo preparado, tudo organizado, para que tudo possa fluir bem para o Senhor. Então, olha cada cuidado que Davi tem. E agora, ó, Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. Olha aqui, ó, o capítulo 23, o subtítulo. Ó. Davi faz Salomão rei e ordena os turnos e funções dos levitas. Capítulo 24. Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. Quem organizou tudo foi Davi. Tremendo isso, né? Então você vê que realmente Davi, quando tratava-se das coisas do Senhor e para o Senhor, ele tinha um cuidado especial. Você viu o tamanho da oferta dele aqui? Se você pesar isso aqui, é uma oferta multimilionária. Ele não hesitou. Ele preparou tudo. Ele poderia muito bem falar, vou deixar uma segurança para o meu filho, vou deixar uma segurança para as minhas filhas. Você vê que Davi teve muitos filhos e filhas. Muitos filhos e filhas. Ele falou, não. Ele fez de tudo para preparar o melhor para o Senhor. Que ensinamento profundo, né? Vamos concluir. Capítulo 24. E quanto aos filhos de Arão, essas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai. Não tiveram filhos e Eleazar e Tamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Tamar, segundo o seu ofício e o seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de família do que os filhos de Tamar, quando os repartiram dos filhos de Eleazar. 16 chefes das casas dos pais, mas os filhos de Tamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sortes uns com os outros, porque houve maiorais dos santuários e maiorais da casa de Deus, assim entre os filhos de Eleazar como entre os filhos de Tamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, e o escrivão, dentre os levitas perante o rei e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, chefe dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoraribe, e a segunda a Gedaías, e a terceira Arim, e a quarta Seorim, e a quinta Malquias, e a sexta Miamim, e a sétima Acós, e a oitava Abias, e a nona a Jesua, e a décima a Jecanias, e a undécima a Eliasibe, e a duodécima a Jaquim, e a 13ª a Upá, 14ª Josebeaque, 15ª Bilga, 16ª Imer, 17ª Ezir, 18ª a Apezes, 19ª Petaías, 20ª Jezaquel, 21ª Jaquim, 22ª Gamul, 23ª Dalias, 24ª Masaías. O ofício desses, no seu ministério, era entrar na casa do Senhor, segundo lhes for ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gidias, quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias, era chefe. O chefe dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jate, e dos filhos de Hebron, Jeias, e o primeiro Amarias, e o segundo Jaziel, o terceiro Jacameão, e o quarto dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, e o irmão de Mica, Isias, e dos filhos de Isias, Zacarias, e dos filhos de Merari, Mali, Muzi, e dos filhos de Zaazias, Beno, e dos filhos de Merari, Jaazias, Beno e Soão, Jacur e Ibre, e de Mali, Eleazar, e esses não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jerameel, e dos filhos de Muzi, Mali, e Eber,
e Jeremote. Esses foram os filhos dos levitas segundo suas casas paternas. E também eles lançaram sortes, igualmente com seus irmãos, e os filhos de Arão, perante os reis, o rei Davi, e Zadok e Aimeleque, e o chefe dos pais, entre os sacerdotes, entre os levitas, chefe da casa dos pais, bem assim ao seu irmão menor. Então você percebe aqui, quando olha Davi a organização que ele tem. Quando a gente vê esses 24 turnos aqui, lembra que eu falei? É para que não tornasse uma coisa rotineira, para que não tornasse uma coisa pesada, enfadonha. Então você vê que ele divide. Então cada um, quando tinha sua oportunidade, o que ele ficava esperando? Ele ia fazer o melhor, imagina, o primeiro. Depois que ele realizasse o seu ofício, ele ia ter que esperar passar todo o ciclo dos 23 para voltar nele de novo. Então, quando for, ele poderia tentar se preparado, se consagrado, para quando ele entrasse para oferecer o ofício, cumprir ali o seu sacerdócio, ele faria com amor, com alegria, com esmero, com dedicação, com empenho, lembrando que foi o próprio Deus que escolheu e separou esse povo, esses homens, para esse ofício. Irmão, traga isso para a tua vida. Foi Deus quem te escolheu. Eu vou abrir minha outra Bíblia aqui, a do dia a dia, que é aqui é do Bereano de Verdade, né? Essa aqui ela está até gravada aqui na capa, o pastor Rômulo, né? Um bereano de verdade. Eu vou abrir aqui em João, Evangelho de João, para fundamentar o que eu digo para você. Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas eu gosto de lembrar. Foi Deus quem te escolheu, meu irmão. No capítulo de número 15, 16, olha o que a Bíblia diz assim, ó, quer ver? Ó, capítulo 15, ó. Eu vou do versículo de número 14. Vós sereis meus amigos, eu estou em João, Evangelho, capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servo, já não vos chamarei escravo. Porque o servo, o escravo, não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos-lo conceda. Isso vos mando, que ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabendo que primeiro do que a vós aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. É por isso que o mundo vos aborrece. Então, irmão, da mesma maneira que esses homens foram escolhidos para cumprir um ofício sacerdote, você e eu, nós também fomos escolhidos pelo Senhor. Então faça com amor, faça com excelência, faça com afinco, faça com dedicação, lembrando que tudo que nós realizamos para o Senhor, temos que dar o melhor. Entende isso? E Davi tomou esse cuidado. Desde os levitas, desde a repartição do sacerdócio, desde do material para a construção do templo, embora ele mesmo não pudesse construir, ele apoiou, ele fortaleceu. Então que você possa ser um ajudador, que você possa ser um fortalecedor, que você possa ser um mantenedor, um multiplicador, que você possa ser bênção, que você possa somar e multiplicar, nunca, jamais, nem subtrair e nem dividir. Exclui isso aí do seu ministério e que você possa somar e multiplicar, não somente no seu ministério, mas no ministério do teu irmão. De repente você tem uma experiência num algo que aquele irmão, aquele jovem ou aquele outro que vai assumir o seu lugar, e aí você não, também agora vai ter que sofrer o que eu sofri, vai ter que, não, olha, vai por aqui, ó, o caminho é esse, eu dá toda a coordenação, fortalece, seja a bênção. Davi não pôde construir, mas ele fez de tudo para que o templo fosse da melhor maneira construído. E você pesquisa aí para você ver como que era o templo de Salomão. Olha a grandeza, exatamente como Davi assentou no seu coração, investiu recursos e tomou todos os cuidados, assim ele foi executado, assim ele foi cumprido, assim ele foi edificado. Amém? Essa foi a leitura de hoje, que o Espírito Santo de Deus, ele possa e deva falar infinitamente melhor no meu e no teu coração. Devemos dar o melhor para o Senhor. Amém? Vamos escrever isso hoje? Devemos dar o melhor para o Senhor. Vamos escrever? Devemos dar o melhor para o Senhor. Paz do Senhor, Deus abençoe.